7 armado pela Jangadeiro, no Mango, aqui na Zona Leste. Esse Mango tem uma vantagem. Se fecha segunda-feira à noite, que eu concordo, abre domingo à noite, que a maioria dos restaurantes tem a maldita ideia de fechar. O doutor Daniel Justa é da clínica, é do Centro Visual, que leva o nome do pai dele, doutor Walter. Doutor Daniel, a propósito, o senhor abraçou a oftalmologia. Foi um chamado vocacional ou foi para honrar o grande pai que tem? As duas coisas. Quando você tem um pai, que para mim é um exemplo, né, de ética, de dedicação, a gente acaba tendendo a seguir o mesmo caminho. Óbvio que se eu não tivesse dom nenhum para a medicina, eu não teria feito medicina, mas ele foi uma influência muito forte, né? Desde cedo a gente vê ele falando em oftalmologia, no exercício da profissão de uma maneira muito correta. Então isso acaba pesando na escolha, mas há que haver o dom, né? Não tem como você querer fazer uma coisa só por um ideal, mas tem que haver o dom, principalmente na medicina, isso é muito forte. Existe algum mal da visão que pode, ou melhor, não é que possa, é que fatalmente o paciente vai cegar. Eu vi falar uma coisa, numa afecção, por exemplo, em mácula. Existe essa afecção que a pessoa tem um prazo determinado para perder a visão? Não, assim, existem algumas doenças que, infelizmente, hoje em dia não tem muito tratamento. São algumas distrofias e algumas degenerações retinianas. Por exemplo, retinose pigmentar. O que é que vem a ser isso? A retinose pigmentar, o leigo acha muito que é a cegueira noturna. A retinose pigmentar também dá cegueira noturna, mas ela também dá uma cegueira durante o dia. Então a retinose pigmentar é uma doença que vai fechando o seu campo de visão, parecido com o glaucoma, mas não tem cura. O defeito da retinose pigmentar está num gene que não sintetiza bem uma proteína na retina e a pessoa não consegue enxergar direito. Essa doença não tem cura. Algumas doenças da mácula também não tem cura, tá certo? A gente não pode dizer quando que o paciente vai ficar cego, não existe um tempo certo, 5, 10, 15 anos. Mas, por exemplo, a mais comum das doenças da mácula é a degeneração macular, que é relacionada à idade, chama DMRI. Essa doença ela já teve um grande avanço ultimamente, porque surgiram muitas drogas no controle de um determinado tipo de degeneração macular. Então, hoje você não pode mais dizer que o paciente com degeneração macular fatalmente vai ficar cego, porque já existe muito tratamento para isso. O senhor mencionou o glaucoma. É verdade que o glaucoma não tem cura? Não, não tem cura. O glaucoma ele tem apenas um controle, né? Seja ele clínico, com colírios, seja com laser ou, em último caso, assim, num caso mais severo, mais grave, com cirurgia. Mas curar de glaucoma não existe, a cura não existe, existe apenas controle. Existe o quadro familiar, quer dizer, o avô e o pai com glaucoma, o neto, filho, fatalmente vai ter glaucoma? Ou terá uma grande chance de ter glaucoma? Tem uma grande chance. A doença ela é multigênica, existem vários genes envolvidos na origem da doença. Então, foram mapeados alguns genes, mas existem outros que ainda estão para serem desvendados. Então, o que acontece muitas vezes é que o pai passa para o filho aqueles genes, mas um outro filho já não tem todos os genes, não desenvolve a doença. Então, vamos dizer, numa família de 4 filhos, pode ser que um tenha a doença e 3 não tenham. Ou pode ser que os 4 tenham a doença, né? Então, depende de quantos genes envolvidos na doença foi passado de pai para filho. E o que acontece algumas vezes é que a doença salta uma geração. O avô tem, o filho não tem, mas o neto tem. Por isso que a gente sempre pergunta, tem alguém na família com glaucoma? Pais, avós, irmãos? A gente sempre faz essa alusão à história familiar. Agora, é o seguinte, como é que a pessoa sabe que tem glaucoma? Porque dá uma grande dor de cabeça, a pessoa não enxerga direito, a pessoa vê as imagens distorcidas. O que é que faz a pessoa procurar, digamos, no caso, o Centro Visual Dr. Walter Justa? O problema do glaucoma é que, na maioria das vezes, não há nenhum tipo de sintoma. Por quê? Porque existem vários tipos de glaucoma.
E o mais comum deles, disparado, o mais comum é o glaucoma de ângulo aberto, glaucoma primário de ângulo aberto. E o mais perigoso? O mais perigoso é o de ângulo estreito, o de O ângulo fechado. aberto é mais ameno. É mais ameno, é o mais comum. Mas o glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, na maioria das vezes não dá nenhum tipo de sintoma. Não há vermelhidão, não há dor, não há baixa de visão, a pessoa enxerga bem, porque a doença ela começa na periferia e vai, o campo visual vai fechando até a parte central. Então, até a pessoa notar que há alguma coisa errada, a doença às vezes já está numa fase avançada, tá? Porque o campo visual já foi perdido, porque a parte central do campo continua preservada até fases avançadas. Esse é o problema do glaucoma. Mas olha a minha pergunta, e como é que a pessoa vai procurar o oftalmologista, o glaucomatoso? Como é que ele sabe se não tem sintoma, se ele está vendo bem, se não está com dor de cabeça? Esse é o nosso problema. A gente alerta muito porque a partir dos 40 anos todo mundo deve passar por um exame de rotina com o oftalmologista. As pessoas que têm uma história familiar de glaucoma devem ter um cuidado maior, mas não existe um sintoma específico que vai dizer você tem glaucoma, o de ângulo aberto. Agora, o de ângulo estreito causa muita dor, causa baixa de visão e causa vermelhidão. Esse é que é o mais perigoso. Esse é o mais perigoso. Pode dar dor de cabeça, inclusive náuseas e vômitos. Já foi confundido até com apendicite, né? Você pode chegar com náusea, com vômito e o médico achar que é um apendicite quando na verdade é um glaucoma de ângulo estreito. Você vê como a doença é complicada. Mas o que a gente recomenda é que todo mundo, independente que tenha história na família ou não, consulte um oftalmologista após os 40 anos, já que a doença é silenciosa. A gente chama o glaucoma de um ladrão silencioso. Um mal secreto, um mal oculto. Um mal oculto, um ladrão silencioso. Sim. Agora, me diga uma coisa aqui. Está comprovada a eficiência da operação a laser, a operar o glaucoma a laser? Na verdade, o laser ele serve como um controle também, tá? Ele serve como um intermediário, eu sempre gosto de citar o laser como um intermediário entre o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Você usa 2 ou 3 colírios, sua doença não está sendo controlada, a pressão não está no nível adequado. Há a chance de fazer o raio laser antes de partir para a cirurgia convencional, que é com bisturi, cortando, tá? Faz-se um pequeno cortezinho no olho. E dizem que sempre degenera, ou quase sempre, em catarata. Há uma boa pergunta, excelente. A cirurgia de glaucoma antecipa a catarata, ela facilita o aparecimento da catarata. Isso aí já está bem estabelecido em vários trabalhos. Então não é tão aconselhável, só em último caso, a cirurgia de bisturi. Cirurgia de bisturi não é para todo caso. Cirurgia de bisturi, cirurgia convencional para glaucoma, só em casos avançados que não estão sendo controlados com colírio ou com laser, salvo algumas exceções, tá? Aí são exceções mais técnicas, certo? Quando você tem um glaucoma uveítico ou um glaucoma, às vezes, um glaucoma causado pela catarata, a própria catarata pode causar um determinado tipo de glaucoma. E aí você parte para a cirurgia de catarata para controle do glaucoma. Mas isso é uma coisa mais técnica, isso é uma coisa mais específica. De um modo geral, glaucoma, cirurgia de glaucoma para último caso. A gente tinha um módulo que era a questão da pressão. A gente achava antigamente que a pressão regulava o glaucoma. Parece que hoje não é mais assim, né? A pessoa pode ter uma pressão baixa e ter glaucoma. Não é mais aquele regulador preciso. A pressão ainda hoje é sim o maior fator de risco para desenvolvimento de glaucoma. Mas existe uma forma de glaucoma que chama-se glaucoma de pressão normal, tá? Ou glaucoma de pressão baixa. Algumas pessoas não falam glaucoma de pressão normal porque se ela está causando glaucoma, certamente não é normal. Então, algumas pessoas falam glaucoma de pressão baixa ou glaucoma de pressão normal. Esses pacientes, para mim, são o grupo mais perigoso, porque tem muitos oftalmologistas que ainda hoje medem a pressão e se a pressão estiver no limite adequado, que antigamente era até 20 ou 21, era o número mágico, 21, pronto, não tem glaucoma. Até hoje ainda tem alguns médicos que acham que esse limite é o limite para dizer se tem ou não glaucoma. Isso já caiu por terra, porque você pode ter 14, 15 ou 12 de pressão e ter glaucoma. Eu vou perguntar ao doutor Daniel Justa qual é a pressão ideal em relação ao glaucoma, mas só depois dos nossos benditos comerciais.
Oferecimento